Ministério Público pediu a prisão preventiva do padre Robson, presidente da Associação Filhos do Pai Eterno. A Justiça negou o pedido, mas determinou o bloqueio de empresas investigadas na operação, que teve como alvo a AFIP, que é responsável pelo Santuário Basílica de Trindade. Os promotores cumpriram 16 mandados de busca e apreensão. Foram até a Casa dos Padres em Trindade e na sede da AFIP em Goiânia. A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e a movimentação de quase 2 bilhões de reais na conta da associação. E o jovem que matou o chefe dele a facadas em Santa Helena de Goiás é procurado pela polícia. Semana de extremos. Depois do calorão, a massa de ar polar derruba os termômetros na região sudoeste. Chegamos na sexta-feira, hoje é dia 21 de agosto. Vem com a gente que o Jornal Anhanguera já está no ar. Olá, boa noite, são 7h13. O dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno pode ter sido usado para comprar fazendas, carros e imóveis de luxo. É o que aponta uma investigação do Ministério Público que já dura 3 anos. O MP apura um esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a associação que é responsável pelo Santuário Basílica de Trindade. Nas contas da AFIP, o MP encontrou movimentações milionárias. Uma casa luxuosa com direito a piscina dentro e banheira de hidromassagem. O Ministério Público apurou que padre Robson de Oliveira tinha uma vida com riquezas, fazendas, imóveis até na praia, cabeças de gado e muito dinheiro. O dia começou com 20 promotores, mais de 50 servidores do Ministério Público, delegados, agentes da Polícia Civil e dezenas de policiais militares nas ruas. O foco, o cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão na sede da Associação Filhos do Pai Eterno, empresas e casas ligadas à igreja. No escritório do padre Robson, fundador e presidente da associação e que é um dos alvos da investigação, o MP apreendeu documentos e dinheiro em espécie. Na casa do padre, em frente à Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, as equipes passaram 4 horas. Levaram documentos e outros objetos, entre agendas, anotações, computadores, pendrives e cheques. O suposto esquema criminoso vem sendo investigado pelo Ministério Público há 3 anos. Em março desse ano, os promotores concluíram parte desse trabalho, mas em função da pandemia, seguraram o cumprimento dos mandados para essa sexta-feira. Em todo esse tempo, analisaram provas, como extratos, obtidos da quebra do sigilo de contas bancárias, entre elas a das AFIPs. 3 dessas contas apresentaram nos últimos 10 anos uma movimentação de cerca de 2 bilhões de reais. Existem inúmeras transações realizadas. Não se pode dizer que todas as transações são ilegais, não se pode dizer que nós temos uma conclusão a respeito. Fomos buscar os contratos, fomos buscar essas informações para poder cruzar com a informação bancária que nós temos e ver o que efetivamente aconteceu. Mas os promotores já sabem que grande parte do dinheiro que os fiéis doaram para a associação foi usado para a compra de bens que não têm relação nenhuma com a igreja. As contas bancárias da FIP foram usadas para comprar fazendas, foram usadas para comprar residências em condomínio fechado, apartamentos em São Paulo, em Goiânia, fazendas em todo o Brasil, mineração. Quer dizer, a FIP ela é hoje uma grande empresa. Ela tem o argumento do religioso, mas ela se converteu numa grande empresa no estado de Goiás. A Associação dos Filhos do Pai Eterno existe desde 2004. Foi criada pelo padre Robson de Oliveira com o objetivo de ajudar fiéis que visitam todos os anos a Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. Padre Robson também é o reitor da Basílica desde 2019. Todas as doações recebidas pela associação seriam voltadas para evangelização por meio da emissora de TV e também usadas nas obras sociais. Os promotores agora vão analisar os materiais apreendidos e ainda ouvir testemunhas para saber se tem alguma ligação com os crimes que são investigados. Eu acredito, até pelo volume que está sendo investigado, pela necessidade, tanto do Ministério Público quanto da Polícia, descobrir a origem de todo esse recurso. Não foi de origem só de doação,
né? Os volumes são muito grandes. Nessa entrevista, os advogados do padre Robson ainda reforçaram que a casa mostrada no vídeo não pertence ao sacerdote. Sobre a operação do Ministério Público, a Arquidiocese mandou nota. Disse que está atenta ao trabalho do Ministério Público, espera que tudo seja apurado o mais breve possível e se coloca à disposição para colaborar com a Justiça. O vice-prefeito de Trindade, Gleison Cabrini de Almeida Costa, disse que está viajando com a família e que ainda não teve acesso ao processo. Gleison afirmou ainda que só depois que conversar com o advogado irá se pronunciar sobre as investigações. E agora a gente vai conversar ao vivo com o Gabriel Garcia, que traz as informações para a gente do que disse, portanto, a defesa do padre Robson e também da associação. Gabriel, boa noite. Oi, Thaís. Boa noite para você, todos que nos acompanham no interior do estado. Uma novidade que acabou de sair, foi divulgada agora há pouco uma carta pela Arquidiocese para todos os devotos do Divino Pai Eterno, onde eles falam que a Igreja Católica foi surpreendida com as ações hoje do Ministério Público e também da Justiça, esse suposto esquema que envolve a Associação Filhos do Pai Eterno e também o padre Robson. Mas que eles aceitam com humildade todo o trabalho que foi deflagrado nessa sexta-feira e que eles estão abertos para ajudar nessas investigações e apurar as denúncias que possam envolver os seus membros. E nessa mesma carta que eu tenho em mãos, passo para você que está com a gente acompanhando o J2 pelo interior do estado, a Arquidiocese diz que para contribuir com a investigação, o padre Robson de Oliveira Pereira pediu o afastamento das suas funções no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e na FIP, até que se esclareçam todos os fatos. A carta comunica ainda que as funções do padre Robson vão ser assumidas interinamente pelo padre André Ricardo de Mello. A carta da Arquidiocese finaliza dizendo que eles, mais do que ninguém, querem os esclarecimentos desse fato o quanto antes. E depois de todas essas denúncias, depois de toda a operação nessa sexta-feira, que começou às 6 da manhã aqui em Goiânia e também em Trindade, no fim da tarde de hoje, a defesa do padre prestou os esclarecimentos e contou a versão dele sobre o que aconteceu e sobre essas denúncias, sobre essas acusações do Ministério Público. Os detalhes a gente vai conferir agora numa reportagem. 3 advogados trabalham na defesa do padre Robson de Oliveira Pereira e da Associação Filhos do Pai Eterno. Segundo eles, a AFIP sempre investiu em outros negócios para aumentar os rendimentos. Para que nós possamos chegar a essa evangelização do maior e do melhor modo possível, nós precisávamos de investimentos. E aí esses investimentos nunca foram exclusivamente investimentos bancários, investimentos em conta corrente. Muitos desses investimentos foram em atividades. São negócios que existem e todo o seu rendimento é aplicado nas atividades fins da AFIP. Os advogados afirmaram que todos os imóveis da AFIP estão declarados e que ainda vão analisar os documentos das investigações do Ministério Público. Não tivemos acesso a todos os documentos e, segundo, nós precisamos de decorrer sobre eles nos próprios autos processuais. Mas no momento, o que eu posso dizer para vocês é que o que tem em nome da Associação Filhos do Pai Eterno está totalmente contabilizado e é fruto de valores que a associação recebeu e empregou nessas atividades. Os jornalistas questionaram a defesa sobre a construção do novo Santuário Basílica em Trindade. A obra começou em 2012 com um orçamento de 100 milhões de reais, mas até hoje não foi concluída. Quem vai poder lhe responder isso certamente será o padre Robson. Certamente irá falar. Depois de todos esses esclarecimentos, a investigação vai continuar. Todos os documentos e materiais que foram apreendidos hoje vão ser analisados pelos promotores para poder ligar ou não aos crimes em que o padre Robson e também a Associação Filhos do Pai Eterno estão supostamente envolvidos a partir do que mostrou hoje essa investigação. E eu reforço para vocês, depois de todo esse trabalho, agora há pouco o padre Robson pediu o afastamento então de estar à frente, pediu para se afastar da igreja e também da AFIP. A gente vai seguir acompanhando, Thaís, e traz todas as novidades no decorrer da nossa programação. É com você aí no estúdio. Tá certo, Gabriel. Muito obrigada. Boa noite para você.
E Pirenópolis abriu as portas para os turistas no último fim de semana e teve gente sem máscara, muita aglomeração. Agora a prefeitura endureceu as regras e a gente vai para lá, para Piri, onde está ao vivo o Bruno Mendes, vai trazer as informações para a gente. Bruno, o que muda a partir de agora? Vai poder ir para passar o dia na cidade de Pirenópolis ou só para quem estiver hospedado? Boa noite. Olá, Thaís. Boa noite para você, para quem nos acompanha. A regra é que o turista venha aqui para Pirenópolis desde que tenha uma reserva já agendada, porque os estabelecimentos estão operando com capacidade reduzida. Entre as medidas adotadas pela Prefeitura está o reforço na fiscalização. Nesse momento, inclusive, aqui atrás vocês podem ver alguns fiscais que estão com coletes verdes. São fiscais da Prefeitura que estão vistoriando o cumprimento dos protocolos por parte dos estabelecimentos. Estão vendo se os funcionários estão usando os equipamentos de proteção, se as mesas estão distantes umas das outras. Esses fiscais também são responsáveis por orientar o turista e podem inclusive multar aquele turista que desobedecer às regras, não estiver usando máscaras. Durante a tarde a gente preparou uma reportagem trazendo todas essas novidades e o que muda a partir de agora aqui em Pirenópolis. Vamos assistir. O novo decreto considera a aglomeração, a partir de agora, 5 ou mais pessoas juntas, sem respeitar a distância mínima de 2 metros. Nesse caso, os fiscais podem aplicar multa de R$1.000 e de R$100 para quem tiver sem máscara. Nós vamos estar em campo com 3 equipes, por cada turno, da fiscalização de saúde, mais a equipe da postura e com o apoio total da Polícia Militar, que vai estar junto em loco com as equipes, para estar nos dando esse reforço e ainda até mesmo autuando as pessoas que infringirem o decreto. Publicado nesta sexta-feira, o novo decreto proíbe que os turistas tomem banho em qualquer trecho do Rio das Almas dentro da cidade. Ao redor da ponte foram instaladas fitas para impedir que o turista consiga chegar até a água. Nas entradas da ponte e até na margem do rio, foram instaladas faixas informando o visitante sobre a proibição. No portal da cidade vai ter uma equipe do turismo orientando sobre todas as regras dentro da cidade, sobre todas as proibições, sobre reservas, quais as pousadas, atrativos, estabelecimentos que estão sendo certificados, que eles podem estar indo. E também dentro da cidade vão ter equipe volante e fazendo blitz. Para ajudar a evitar aglomerações como as do final de semana passado, os empresários da Rua do Lazer fecharam um acordo com a Prefeitura. A partir da semana que vem, vão bancar outras ações. Que cada um siga à risca, dentro do seu estabelecimento, as normas e critérios sanitários. Claro que durante a operação a gente tem que estar orientando o cliente ao tempo todo sobre as regras adotadas. Mas os empresários vêm fazendo de forma criteriosa as medidas que estão sendo adotadas. De acordo com a Prefeitura, só 30% dos estabelecimentos aqui de Pirenópolis estão funcionando. Muitos ainda estão se adequando. E, claro, todos esses que estão funcionando ainda estão operando com capacidade reduzida. Por isso é importante o turista, quando vir para cá, se preparar, fazer uma reserva para não ficar no sufoco e também não provocar aglomerações, Thaís. Com certeza, Bruno. O pedido agora é para o turista, para que cumpra as regras para que a cidade possa ser mantida aberta. Agora são 7h26, 18 comandos regionais da Polícia Militar fazem neste fim de semana a Operação Segurança em Ação. Uma das bases é em Tumbiara, no sul do estado, para onde já é ao vivo conversar com Jonathan Moreira. Jonathan, qual que é o foco dessa operação? Boa noite para você. Oi, Thaís, como é que tá? Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. O objetivo desta operação é justamente reduzir crimes como furtos, roubos, latrocínios, homicídios e também estupro. Essa operação acontece no estado todo e mobiliza aí mais de 1.000 policiais militares que estão divididos nos comandos regionais, como você disse aí. Eles vão para as ruas justamente para fazer aí os bloqueios, abordagens, e é justamente durante esse trabalho que os policiais conseguem retirar de circulação armas, drogas e também foragidos da justiça. O que é, no entender da polícia, uma forma de reduzir, sim, a criminalidade. Só aqui em Tumbiara, 12 viaturas estão envolvidas nessa operação e mais de 30 policiais militares estão nas ruas nesse exato momento, porque a operação começou por volta das 4 da tarde e segue até meia-noite. A gente, claro, segue acompanhando essa operação, inclusive vamos trazer depois o balanço dessa operação no estado todo nos nossos telejornais. Thaís.
Combinado, então, Jonathan. Bom trabalho para você, boa noite. E a polícia tenta localizar um jovem suspeito de matar o chefe a facadas em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado. O crime teria sido cometido aí por causa de um desentendimento entre eles. O sentimento da nossa família é um sentimento de perda enorme, porque o Júnior era um cara muito importante da nossa família. Um dia de trabalho que terminou em tragédia. Aloísio Rodrigues Silva Júnior tinha 34 anos. Ele era o chefe responsável pela obra de ampliação de um hospital e teve uma discussão com um funcionário. O desentendimento teria começado aqui na obra do Hospital Municipal de Santa Helena. Segundo o relato de testemunhas, um dos homens que trabalhava aqui teria pegado uma faca e aplicado os golpes contra o chefe. Esse autor ainda teria tido apoio de uma outra pessoa que estava em um carro. Até o momento, nenhum dos responsáveis pelo crime foi localizado ou preso. A Polícia Civil, de pronto, já intimou várias testemunhas do local, já instaurou inquérito policial e, nesse momento, encontra-se instruindo o inquérito policial e a procura desse suspeito também. O principal suspeito de ter matado Aloísio tem 19 anos e já tinha passagem pela polícia por tentativa de homicídio. A vítima deixou 2 filhos e a família pede ajuda para encontrar o responsável. Espero que vocês possam nos ajudar denunciando ou falando que está escondido em algum lugar, para que a gente possa encontrar essas pessoas e que seja feita justiça. Vamos acompanhar a investigação da morte desse engenheiro. Agora são 7h29. Algumas agências da Caixa Econômica Federal vão abrir nesse sábado para o pagamento do auxílio emergencial. E quem vai explicar para a gente quais cidades estão nessa lista, como é que vai ser o atendimento, é o Arildo Palermo, que está em Rio Verde. Arildo, quem vai poder ir e até que horas vai funcionar? Boa noite. Oi, Thaís, boa noite a você e a todos que nos acompanham. A gente está aqui na frente da agência da Caixa em Rio Verde, porque nesse fim de semana são esperadas muitas pessoas aí nas filas, nas agências por todo o estado. É que amanhã começa o pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial, liberado para o saque em espécie das pessoas nascidas entre janeiro e junho. E também tem o serviço de saque em espécie do FGTS, do FGTS emergencial para os trabalhadores aí nascidos entre janeiro e março. A gente destacou para o pessoal de casa algumas agências que vão abrir no interior do estado. Olha só, em Anápolis são 2 agências abertas, no setor central e também na Vila Jaiara. Em Caldas Novas, agência do centro. Em Catalão, agência do setor central. Em Itumbiara, agência também do setor central. Em Rio Verde, 2 agências, uma no centro, outra no Jardim Goiás. Em Águas Lindas, agência do Jardim Brasília. Em Formosa, agência do centro. Lusiânia, 2 agências, uma no centro e outra no Jardim Engá. Em Novo Gama, agência do Pedregal. Em Planaltina, agência do setor norte. Em Valparaíso, agência do Parque Esplanada 3. Lembrando que esse atendimento vai acontecer das 8 da manhã até o meio-dia e a própria Caixa pede aí aos beneficiários que precisam vir até as agências presencialmente para que cheguem dentro desse horário. Não precisa madrugar na fila, não precisa desesperar para chegar cedo demais e também é preciso respeitar todas as medidas que a gente vem repetindo de distanciamento, todo mundo de máscara, vai dar tudo certo. Thaís, volto com você. É o que a gente espera, Arildo, que todo mundo possa ser atendido direitinho. Olha só, gente, o Centro de Convenções de Anápolis vai se tornar um centro de excelência em tecnologia ferroviária. Hoje, representantes do Ministério da Infraestrutura e do Governo do Estado fizeram uma vistoria por lá. A visita foi o primeiro passo para transformar o Centro de Convenções numa estrutura destinada ao desenvolvimento de pesquisas e de formação de mão de obra especializada. O governador Ronaldo Caiado e os representantes do Ministério de Infraestrutura percorreram o espaço e sobrevoaram a área. O Centro de Convenções de Anápolis foi inaugurado em 2018, mas quase nunca foi usado. O espaço hoje está completamente vazio, abandonado. E toda essa estrutura que já existe foi um dos critérios para trazer o centro tecnológico para cá. A expectativa é de que no ano que vem tudo já comece a funcionar aqui. A Ferrovia Norte-Sul é um grande tronco ferroviário do país que vai impulsionar toda a região e principalmente a região central do país. Então, ter aliado o centro de excelência nas proximidades de onde essa tecnologia vai ser útil é uma vantagem muito grande realmente.
O projeto é uma parceria dos governos estadual e federal e deve ser executado pela Rumo, empresa que tem a concessão de trechos da ferrovia Norte-Sul que passam por Goiás. A unidade deve ser o maior centro tecnológico e de inovação em ferrovia no Brasil, com investimentos que podem chegar a 20 milhões de reais por ano. Isso aqui vai ser uma abertura ímpar de oportunidade de emprego, tá certo? Tanto de mão de obra, quanto também de boas cabeças que virão para desenvolver o que existe de mais moderno na área de ferrovias. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir te conto que uma família teve que ser retirada de casa por causa de uma queimada em Maurilândia, no sudoeste do estado. E você tirou a blusa do armário? Os termômetros registraram 12 graus na região sudoeste com a chegada da São 7h34, um celular explodiu e o fogo se espalhou pela casa. Este caso foi em Jataí. Segundo a moradora, o fogo começou no celular que estava carregando perto do sofá, por onde as chamas se espalharam. Os bombeiros foram chamados. Foi preciso desligar a energia da casa para apagar o fogo. Felizmente, ninguém ficou ferido. E uma família passou por momentos de tensão durante uma queimada em Maurilândia, na região sudoeste do estado. A Polícia Militar precisou isolar a área por causa do risco de incêndio de se alastrar pela casa. Funcionários de uma usina da região ainda apagavam pequenos focos de incêndio que ficaram pela manhã. O fogo atingiu até a ração dos animais dessa propriedade. A situação aqui ficou crítica, porque aqui mais de R$6.500 de ração aqui de silagem. E aí o prejuízo é enorme. Queimou tudo aqui as canas e invadiu a área do pasto. O incêndio, que começou no fim da tarde, atingiu parte da zona rural de Maurilândia. De longe, era possível ver as chamas. O fogo se alastrou tão rápido que uma família não conseguiu sair de casa e foi resgatada pela Polícia Militar. Os próprios populares que estavam ali nos ajudaram a cortar uma cerca de arame que passava próximo ao fogo, passando pelo pasto. No momento que a equipe chegou próximo, a residência já viu os moradores no fundo do quintal desesperados e sem ar. Eles saíram de dentro da residência porque o fogo já estava próximo à residência e a casa estava cheia de fumaça. E eles não estavam conseguindo respirar. Foi muita fumaça, muito mesmo, sufocar. Não tinha outro lugar para sair. Eu só peguei meu filho e meu neto e desci lá para baixo. O canavial onde o incêndio começou fica a poucos metros da casa, onde a família ficou ilhada. Eles contam que ventava muito no momento, o que pode ter ajudado a propagar as chamas. Os moradores da região acreditam que o incêndio foi provocado. Alguém pôs fogo aí, uns vândalos aí, passou de moto pondo fogo, incêndio criminalmente. A Polícia Civil pediu que uma perícia seja feita na área para apurar se o fogo foi criminoso. A Prefeitura de Maurilândia disse que tem um caminhão-pipa para atender os pequenos incêndios e que, em caso de queimada de grandes proporções, conta com a parceria de uma usina da região e também com os bombeiros. Gente, a chegada de uma massa de ar polar sobre o Brasil já começou a influenciar as temperaturas aqui no estado. Isso principalmente na região sudoeste. Vamos ver. Depois de dias de sol quente, a sexta-feira amanheceu com o termômetro marcando 12 graus em Jataí. Quem precisou sair de casa na madrugada teve que se agasalhar. O Ivan sai para trabalhar às 6 horas da manhã e hoje, assim que acordou, percebeu essa diferença no tempo. Foi bem difícil levantar da cama para vir trabalhar, quase não vem trabalhar. Rio Verde também registrou 12 graus na madrugada. Essa queda na temperatura no mês de agosto não é comum. O motivo é a chegada de uma massa de ar polar sobre o continente sul-americano. Quando essa massa de ar polar foi anunciada lá no início da semana, a previsão era de que chegaria com muito mais intensidade, mas foi perdendo força ao longo dos dias. De acordo com o CIMEGO, Sistema de Meteorologia de Goiás, isso acontece por conta de vários fatores, como, por exemplo, a massa de ar quente e seco que já estava pairando aqui sobre o estado. Ainda assim, a temperatura deve continuar mais baixa até o fim de semana. Eu sofri demais, né? Mas o tempo tá bom. Pensei que ia ser pior.
A massa de ar polar deixa as temperaturas mais amenas neste sábado, principalmente no centro-sul de Goiás. Mas o sol predomina em todas as regiões, mas nada de chuva. No norte pode fazer 17 graus, no oeste máxima de 33, no sudoeste 10 de mínima e 28 de máxima. Leste e sul terão temperatura mínima de 12 graus. Em Jataí, no sudoeste, a mínima deve ser de 11 graus e umidade em 38%. Santa Helena com 13 graus de mínima e 14 em Goiatuba. Em Itaberaí, mínima também em 14 graus e umidade de 32%. E o cantor sertanejo Cauã teve mais uma melhora. Os pulmões dele agora estão metade comprometidos, melhor que os 60% de antes. Mas agora, o pai do cantor foi para a UTI. Seu João Luiz Máximo, que também está com a Covid-19, sentiu falta de ar, foi atendido na emergência e teve que ser internado na unidade de terapia intensiva no mesmo hospital em que o filho está. O pai do cantor está com 50% do pulmão comprometido também. Cauã ainda está em estado grave na UTI, respirando com auxílio de uma máscara, mas reagindo melhor aos equipamentos. As informações são da família, que tem agradecido bastante as orações dos fãs e dos amigos. Estamos todos aqui na torcida. Agora são 7 horas, quase 40 minutos. A nossa imagem do dia destaca uma atitude de solidariedade e amor ao próximo nas ruas. Veja só que bacana isso. Uma mulher viu um homem e uma criança pedindo ajuda hoje num sinaleiro no setor oeste. E ela tomou uma atitude provavelmente inesperada pelos dois. Desceu do carro e deu um par de tênis para a criança e ainda ajudou a criança ali a calçar o tênis. É como atitudes como essas, né, como essa que a gente fica muito feliz nessa época de pandemia, algo aí para a gente respirar melhor até. A gente deseja uma boa noite para você, eu agradeço a sua companhia nesses dias, foi um prazer estar junto de vocês com imagens de Lusiânia. Um excelente fim de semana. Tchau, tchau.